Muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui à página Super Portista. Uma vez mais estamos em direto através das plataformas Facebook, YouTube e Twitter aqui na página Super Portista. Peço desde já que partilhem aqui esta emissão para chegarmos a todos e cada vez mais portistas espalhados por todo o mundo. Eu vou estar aqui atento também aos comentários daqueles que nos estão a seguir aqui, quer nestas três plataformas, e vou colocando aqui os melhores comentários. Temos, por exemplo, já o Silva a dizer viva o Flóculo Porto, força Flóculo Porto, e temos aqui, por exemplo, o Vítor Torres também a dizer olá, e portanto basta então comentarem aqui para entrarem aqui nesta conversa. Nós, como habitual, temos aqui connosco Paulo Bizarro, Telmo Lopes e Nuno Neto, embora hoje o Nuno Neto não possa estar aqui connosco. Vamos então daqui a pouco fazer a antevisão ao jogo do Marítimo frente ao Futebol Clube do Porto, um jogo importante, como todos são agora para o Futebol Clube do Porto, principalmente no campeonato. Está proibido de perder pontos e, portanto, vamos fazer aqui a antevisão desse jogo, olhar para a atualidade também do Futebol Clube do Porto. Vamos recordar aqui também jogos antigos através do Paulo Bizarro, ele que é o nosso especialista nesta matéria de jogos mais antigos do Futebol Clube do Porto, ele que inclusive esta semana lançou mais uma vez aqui um vídeo na página Super Portista, o Dias do Clube com História, que podem ver aqui também na nossa página, no nosso YouTube, e também, claro está, no canal do Paulo Bizarro no YouTube. Portanto, são motivos mais que suficientes para estar aqui em direto connosco. Estou a ver aqui, por exemplo, o Nuno Silva a comentar um abraço desde os Dragões de Paris, um abraço aí para Paris. Portanto, podem comentar aqui. Também estou a ver aqui um comentário a dizer força Alfredo Quintana, que hoje teve uma paragem cardiorrespiratória, por isso nós também aqui enviamos as rápidas melhoras para o Alfredo Quintana. E vamos então, como eu disse, começar então aqui esta antevisão. Adiciono aqui à conversa então o Telmo Lopes e o Paulo Bizarro. Boa noite aos dois. Boa tarde. Boa noite. Sim, boa tarde, ainda é boa tarde. Aqui já é um bocadinho mais tarde, já é boa noite. Já deve estar escuro aí. Já começa a ficar escuro. Nós daqui a pouco vamos também lançar aqui o 11 inicial do Futebol Clube do Porto. Assim que sair vou lançá-lo aqui. Antes disso, vamos já começar como habitual pelos jogos mais antigos, daqueles que o Paulo Bizarro costuma recordar aqui, esses momentos mais antigos. Hoje, como é um jogo com o Marítimo no Funchal, Paulo Bizarro, que jogo é que nos trouxeste? Eu vou colocar aqui se calhar o primeiro e depois tu desenvolves, ok? Ok. E muito aproveito bem. Também para desejar as rápidas melhoras ao Alfredo Quintana, que é um dos nossos, e que realmente estas situações são sempre muito desagradáveis e todos esperamos que recupere bem e que recupere rápido. Este jogo que nós estamos a ver aqui as imagens foi um jogo importantíssimo na época do nosso tricampeonato, portanto em 96-97, com o António Oliveira. A Madeira sempre foi um terreno para nós muito difícil. Aliás, nós temos menos vitórias do que empates e derrotas na Madeira, e nós sabemos que para nós só é importante na Madeira as vitórias, como em qualquer estádio, e aqui foi um jogo que nos desbloqueou bastante rumo ao campeonato, à conquista do tricampeonato, porque foi na jornada 28, e nós só conseguimos desbloquear o resultado na segunda parte, com este grande golo dos Alvites, e depois o segundo golo também é uma fantástica jogada dos Alvites, que dá para o Arthur e o Arthur marcar. E eu lembro perfeitamente deste jogo, que nós tínhamos, e ainda hoje temos algum trauma com a Madeira e com o Caldeirão dos Barreiros, e este jogo foi praticamente a sentença de que nós iríamos efetivamente conquistar o tão ansiado e histórico tricampeonato. Uhum. E neste jogo, pronto, estás a falar deste jogo que foi um jogo importante, que foi mesmo a acabar o campeonato, e eu recordo aqui um mais recente, que também foi importante, que foi aquele último campeonato que o Fogo Porto venceu, não este, o anterior, já com o Sérgio Conceição como treinador, e que também foi importante, e depois houve aquela recepção dos adeptos no aeroporto, que é inesquecível. Também essa recordo. Não sei se o Telmo também quer recordar aqui alguma passagem, não sei se queres até recordar este. Telmo. Sim, esta recordo-me, obviamente, confirmo tudo o que o Paulo disse, sempre me lembro desde cedo, e desde que vejo o Porto e acompanho o Porto
o Caldeirão dos Barreiros era sempre um palco muito difícil para nós, e sim, recordo-me também de algumas derrotas, por isso é que não quero recordar muito desses tempos. Mais recentemente há um jogo que eu queria mencionar, porque acho que também a imagem deste foi bastante importante, pelo impacto que foi e pela importância no título, que foi se eu não me engano, o primeiro título do Sérgio Conceição. Era esse que eu estava a referir agora. Ok. Acho que até foi o gol Ok. do Marega, não foi? O gol do Marega, Mas já foi nos instantes finais do a jogo. 5 minutos do fim, sim. Exato. E foi um jogo que, pronto, confirmou esse título e essa ultrapassagem. Ou seja, o Porto já estava em primeiro, mas basicamente carimbou quase o título. E é um jogo muito importante, dos mais recentes que eu me lembro. Vamos passar para mais um jogo, Paulo Bizarro. Mais um jogo. Essa, se eu não estou em erro, foi a nossa última vitória na Madeira, porque no ano passado nós não ganhamos lá. Não, depois ainda ganhamos 2-0 e o ano passado é que não ganhamos. Este aqui também é um jogo importante, que foi quando voltamos a conquistar o campeonato sob o comando de Carlos Alberto Silva, portanto recuamos mais umas épocas, estamos a falar de 92, 93, e foi um jogo, mais uma vez, um jogo difícil, que apesar de o Porto ter uma grande equipa, só conseguiu a vitória nos últimos instantes da partida mesmo, com um golo de alguém que também merece ser recordado, porque chegou a ser uma grande esperança do clube, acabando depois por defraudar um bocadinho de expectativas, que foi o Tony, que tinha sido campeão do mundo por Portugal, e que nos últimos instantes da partida, portanto estava no banco, entrou e acabou por ser ele a resolver o jogo e a desbloquear uma situação que para nós estava muito, muito complicada, e num jogo que era muito importante para nós chegarmos à conquista do título. Vimos agora ali um lance de Jair Magalhães que parecia gol, mas que não foi por fora. O Marítimo também, como sempre, com oportunidades. Aqui uma entrada de uma lograda Rui Filipe, e sublinhar isso, que foi expulso, e bem expulso. Pois era, ali pareceu-me que levou o cartão vermelho, não é? Aqui foi expulso. Portanto, ainda mais importante foi que nós acabamos por conseguir ganhar o jogo nos últimos instantes a jogar com 10. Mas aqui foi expulso vermelho direto, creio, é? Foi expulso de vermelho direto. Foi expulso de vermelho. Muito bem. E depois, nos últimos instantes, o Tony marcou o golo, e também nestas imagens vê-se a cara de felicidade, quer do nosso presidente, quer do Carlos Alberto Silva, porque foi mesmo um golo marcado aos 90 minutos. É este golo que estamos a ver agora aqui. É este. Precisamente. Telmo, este se calhar já não te lembras deste jogo? Não, lembro. Sim, ainda olha, eu não me lembro, sou sincero, já não me lembro deste jogo. Já não me lembrava se calhar do que tinha sido o Tony, mas lembrava-me que sim, que tínhamos marcado assim no fim um jogo destes. Obviamente ainda era bastante novo, mas sim, lembro-me, tenho bastantes memórias destes jogos. É o que eu digo, algumas negativas, mas sim, alguns jogos também positivos. E uma coisa que eu me lembro, obviamente que nós queremos recordar as vitórias mais, mas em nível de intensidade e de emoção, era sempre grandes jogos e grandes golos e muitos golos, era sempre duelos muito interessantes com o Marítimo. Muito bem, e os últimos anos o Fogo Porto, era aquilo que estava a dizer o Paulo Bizarro, tem tido sempre dificuldades em vencer, embora isso com o Sérgio Conceição tenha sido alterado um pouco, não é? E a prova disso também não é só agora o facto de ser na Madeira, no Dragão também temos tido dificuldades com o Marítimo, e aconteceu este ano o Fogo Porto inclusive a perder com aquele gol do Nanu, não é? Também, e que jogou também, fez uma grande exibição, que depois deu o passaporte para o Porto, e eu pegando nisso, pergunto, começando aqui pelo Telmo, que diferenças maiores estão entre esse jogo e a distância que há desse jogo para agora, que foi no início do campeonato, do Marítimo frente ao Fogo do Porto? Ok, bem, antes de fazer essa análise, eu quero também aproveitar para deixar aqui as palavras de incentivo e de força e de coragem e de otimismo também, que é o principal. O Alfredo Quintana, a sua família, o departamento de handball e o clube, claro, porque pronto, são sempre situações delicadas. Ele teve uma paragem cardiorrespiratória durante o treino, está internado no Hospital São João. Esperemos que as próximas notícias sejam boas, mas são sempre muito sensíveis. Eu estou ou seja, no mundo do futebol
eu estou inserido num contexto e num campeonato que teve uma situação muito parecida, que vocês devem ter tido conhecimento, ou seja, no Campeonato de Portugal, Série F, que é onde está incluído também o Alverca. Pronto, é conhecido que recentemente um jogador durante um jogo também teve uma paragem cardiorrespiratória, neste caso o Alex Apolinário, e não foi o melhor desfecho, pronto, mas vamos esperar que as próximas notícias sejam boas e positivas e que o Alfredo tenha uma recuperação rápida e tranquila. E é sempre, se me permites, Telmo, é sempre uma questão sempre um bocado sensível, porque nós costumamos ver os atletas de alta competição que são controlados diariamente, não é? Eu há pouco estava, agora confidencio aqui com vocês, há pouco estava a falar com o Neto precisamente isso, estávamos a comentar isso do Alfredo Quintana e estávamos a dizer, nós que não somos atletas e que cometemos muitas asneiras a comer e beber e ficamos sempre com este receio destas coisas, não é? E dar a um atleta é sempre uma coisa que nos ficamos sempre chocados, não é? Que aconteça da forma como acontece, na por cima um atleta que é controlado todos os dias, não é? Pelo departamento médico e tudo, não é? Exatamente, sim, é essa questão, porque para além de serem atletas de alto rendimento, não são só atletas normais, são de alto rendimento, claro, de elite, neste caso, um atleta de elite, onde é controlado e está inserido nos melhores departamentos médicos nacionais e do mundo, ou seja, Futebol do Porto, Seleção Nacional, obviamente grandes taxas de monitorização e grandes níveis. Ainda mais sensível é o único ponto positivo que eu consigo ver nestas situações, quando acontece obviamente com um atleta deste nível e que está, neste caso está num grande clube, pronto, toda a gente sabe que estes problemas, os primeiros minutos e a primeira intervenção é muito importante, e obviamente sabendo que isto aconteceu durante um treino no Dragão Caixa, onde obviamente que o Porto tem todas as condições médicas de socorro e tudo o que é necessário para claro, atuar segundo estas situações. E o departamento médico, obviamente, também muito, muito experimentado e de grande qualidade. Acredito que seja um fator positivo e preponderante para isto ter um final como nós queremos, que é sem nenhuma sequela e rápida recuperação. Pronto, é isso que nós esperamos. Muito bem. Pronto, passando agora viramos aqui esta para a página, esperamos que corra tudo bem com o Alfredo Quintana. Fica aqui então as nossas palavras de conforto e de força para o Alfredo Quintana. Em relação agora ao jogo do Marítimo, então eu estava-te a perguntar em relação ao último jogo no Dragão, não é? Da derrota, certo, quais são as maiores diferenças e que dificuldades agora o Porto achas que encontrará com este Marítimo? Já é um treinador diferente também, não é? Da primeira mão. Sim, há várias diferenças, claro que sempre cada jogo é um jogo, cada jogo tem o seu contexto, mas há muitas diferenças neste jogo. Por começar, que a nível mental, eu vou começar logo por aí, a nível mental, o Porto perdeu esse jogo. Há duas situações um bocado discrepantes, que é, neste momento o Porto está mais longe do primeiro classificado, isso é um facto, não podemos esconder, e aí foi quando começámos uma situação um pouco negativa a nível de resultados, mas obviamente que o campeonato estava-se a iniciar, não havia tanto drama nesse sentido, mas eu também quero salientar o nível mental do foco e do compromisso dos jogadores. Esse jogo, pelo que eu me recordo, foi o último jogo antes de fechar o mercado de transferências e toda a gente percebeu que a seguir esse jogo foram feitas 2 ou 3 transferências importantes e também toda a gente percebeu pela falta de agressividade e pela falta de intensidade que os jogadores do Porto meteram nesse jogo, para além do Marítimo ter feito um bom jogo, mas na minha perspectiva muito facilitado pela abordagem do Porto. Havia muitos jogadores, e como se veio a confirmar nas transações, havia muitos jogadores se calhar a pensar mais no mercado do que no jogo. É uma situação que o Sérgio Conceição normalmente diz que fica à porta do Olival ou à porta do Dragão, mas nesse jogo não ficou. E o Marítimo, na minha perspectiva, em grandes partes do jogo foi melhor do que nós, e por isso ganhou o jogo. Diferenças, se calhar mais a nível tático e das equipas. O Marítimo mudou de treinador, na altura era o Lítido Vidigal, que é um treinador ultra defensivo e que as equipas costumam ser bastante consistentes e bastante fechadas taticamente.
e costuma também utilizar vários tipos de abordagens para conseguir os seus objetivos e bons resultados contra as equipas grandes. Se bem que nesse jogo eu até achei que, contrariamente ao que é a imagem do Delito Vidigal, o Marítimo conseguiu ter alguma qualidade ofensiva e conseguiu ter alguma posse de bola. Isto também responde, tanto de acordo ao que eu disse, que a pressão do Porto não foi a melhor. Portanto, neste momento o Marítimo tem um treinador, que é um treinador que me parece com outra ideia, que era o treinador da equipa B, ou sub-23, é um treinador, me parece com uma ideia de jogo um pouco mais positiva e mais romântica, se quisermos, mas também do outro ponto de vista, a equipa não me parece tão consistente, não me parece que defenda tão bem, parece-me que se desorganiza e se desequilibra no processo defensivo, e eu acho que o Porto pode aproveitar mesmo por aí. Outra questão é a questão também do momento do Marítimo, porque se eu digo que o Porto está no momento em que está mais longe do título, estamos a 10 pontos do primeiro classificado, mas nós temos aqui dois fatores que podemos pegar como positivos para ganhar este jogo e para ter uma excelente abordagem para este jogo. Ponto número 1, como o Sérgio Conceição já disse, é o jogo que antecede a recepção ao líder, ao Sporting da próxima semana. E nós sabemos o quão isso é importante, e o exemplo temos a época passada frente ao Benfica, não é? Exatamente, jogo. Era isso mesmo que eu ia dizer. A vantagem pontual não era a mesma, mas o efeito poderá ser o mesmo, não é? Uhum. Sim, era esse mesmo ponto que eu queria pegar, e eu acho que o Sérgio Conceição, por algumas coisas que eu conheço e também pela forma como ele passou a mensagem agora nos últimos dias, eu acho que mesmo a nível interno e a nível do balneário, a mensagem que está a ser passada é essa. Devem estar a fazer uma colagem muito próxima ao que aconteceu ano passado, na antevéspera do jogo com o Benfica, em que nós ganhámos e a partir daí nos relançámos para o título, e eu acredito que isso possa acontecer. Portanto, isso é um fator positivo, porque os jogadores vão ter outro motivo para acreditar, e o outro fator, claro que não se podemos esconder, é que o Marítimo, se calhar, está no pior momento da época, vem com uma série, se não me engano, de 5 derrotas, está em último classificado. Sabemos que isso muitas vezes por si só não quer dizer muito, porque nós defrontámos recentemente um dos últimos classificados em casa e não ganhámos, mas também sabemos que a abordagem é que o Porto teve nesse jogo. Sabemos também da qualidade do plantel, neste caso do Boa Vista, que eu sempre disse que não refletia a classificação que o clube tinha, e pronto, e comparando com o Marítimo, o Boa Vista tem um plantel, penso eu, bastante melhor, portanto o Marítimo não tem tantas ferramentas a nível de plantel, e depois era um derby, pronto, nós sabemos que num derby tudo pode acontecer. Portanto, neste caso é isto, eu acredito que o Porto vai ter uma grande entrada no jogo. Também olha, está aqui, deixa-me até pegar, já que estás a falar nisso na entrada do jogo, estou aqui a ver um comentário do Carlos Teixeira que diz: se o Porto fizer pressão logo na frente, o Marítimo perde-se logo. E isto é esta atitude que o Porto tem que ter, não é? Logo de início, não é? Sim, é logo de início, e isso também vai ao encontro a uma questão tática que eu queria salientar, que eu acho que pode acontecer e pode ser importante para o jogo, que está no sentido também desse comentário, que é o Porto ir com cariz, principalmente para o que às vezes não acontece nos jogos fora, mas ir com um cariz, uma matriz de jogo, se calhar mais audaz e mais agressiva do ponto de vista ofensivo. O que eu quero dizer com isto é, também tendo em conta o último jogo, para a Liga dos Campeões, e também o último jogo, ou seja, o último que eu considero um jogo que o Porto teve para o campeonato, que foi a segunda parte contra o Boa Vista. Acredito que o Sérgio Conceição hoje seja um pouco mais arrojado, talvez possa não meter de início o Otávio, porque também, desde que veio da lesão, ainda não está na sua melhor condição física, e acredito que possa de entrar de início com o Luís Dias, porque é um jogador muito forte a explorar a profundidade, muito forte 1 para 1, e muito forte, obviamente, a atacar os corredores laterais do adversário, onde eu considero que o Marítimo tem bastantes fragilidades, principalmente a defender as costas dos seus laterais, e eu acredito que o Luís Dias possa causar muitos problemas. A única dúvida que eu coloco aqui para esta minha abordagem é as condições do terreno do Marítimo, que normalmente não são boas. Não vi como é que estão nos últimos dias para poder ter aqui uma opinião clara. Se o terreno não tiver em condições muito más, que espero que não esteja, aí se calhar
poderia ser melhor não lançar o Luís Dias de início, porque é um jogador mais franzino e mais frágil do ponto de vista físico, mas acredito que o terreno esteja pelo menos nas mínimas condições exigidas pela Liga, e se assim for, eu acho que seria interessante o Porto entrar com uma abordagem um pouco mais agressiva do que às vezes faz nos jogos fora, e entrar de início com o Luís Dias para conseguir atacar muito a profundidade por aquele lado. Uhum. Olha, eu vou relembrar aqui que estou atento aqui aos comentários de quem nos está a seguir. Podem colocar aqui os comentários, eu vou colocando os melhores comentários aqui e se forem pertinentes eu também coloco aqui para o Telmo e o Paulo responderem. Antes disso também eu gostava de lançar aqui um tema, que é o facto de o Diogo Leite e o Fábio Vieira estarem afastados, aparentemente foi do jogo da Juventus e agora com o Marítimo. Vocês acham que são estes dois jogadores que foram o exemplo do castigo que houve naquelas palavras de Sérgio Conceição no final do jogo, em que dizia que as camisolas por si só não jogavam? Acham que estes dois jogadores estão a ser agora culpabilizados, digamos assim, entre aspas, por isso? Não sei se o Paulo Bizarro quer falar sobre isso. Paulo? Sim, Bruno, eu sinceramente não acredito que haja algum castigo por parte do Sérgio Conceição, seja quem for. Aliás, ao longo da presença do Sérgio Conceição à frente da nossa equipa, já tivemos situações, algumas delas até que foram públicas, que foram vistas quer nos estádios, quer na televisão, situações que poderiam levar muito mais rapidamente a esse tipo de castigos. O que me parece é que é apenas uma opção do Sérgio Conceição, porque nós agora, por exemplo, dizemos que o Diogo Leite está castigado, mas se nós formos ver bem, por exemplo, o Sar, durante bastante tempo, houve aqui um período que depois de muitas titularidades desapareceu do 11 e do banco de suplentes. Portanto, nós poderíamos concluir também que o Sar teve castigado e agora regressou. Não me parece que seja isso. Parece-me que sejam opções. Acredito que dentro do grupo está tudo bem e só assim é que faz sentido e só assim é que o Sérgio Conceição nos tem ensinado, e acho que é meramente opções técnicas do momento, provavelmente por abaixamentos de forma, por uma questão psicológica de poderem estar numa fase mais frágil, mas se nós estivermos atentos a todas as situações, vemos muitas vezes ao longo da época acontecerem estas coisas e isso não significa um castigo. Logicamente que nós temos os nossos adversários que aproveitam, seja o que for, para ver nisso castigos e para tentarem tirar areia para a engrenagem. Agora, nós portistas não podemos ir nessas conversas, porque temos que perceber que na nossa comunicação social mais de 90% dos representantes que lá estão em qualquer órgão de comunicação social é para isso mesmo que lá estão, para tentar criar problemas dentro da nossa estrutura e levar a falar. Portanto, sinceramente eu não acredito que neste momento haja algum castigo, e o Sérgio Conceição sempre nos mostrou, e tivemos imensas situações que não vale a pena aqui estar a recordar, que com ele não há castigos, as coisas são resolvidas dentro do balneário do grupo de trabalho, e aqui não me parece minimamente que seja essa a situação, até porque se nós formos a ver, por exemplo, um dos jogadores substituídos nesse jogo também foi o João Mário tem feito parte das convocatórias, quer dizer, então porque é que não vamos dizer, então o João Mário não foi castigado, porquê? Sim, não, e tem que haver escolhas, não é? Tem que haver escolhas, tem que haver gente que fica de fora, não podem jogar sempre os mesmos, não é? E lá está, é como tu dizes, se calhar o rendimento, a gente também não vê os treinos, não segue os treinos e não sabe como é que os jogadores se comportam nos treinos, não é? E muitas das vezes os adeptos têm dificuldade em compreender isso. E efetivamente no jogo em que eles foram substituídos ao intervalo, principalmente o Diogo Leite, não estava a ter uma boa prestação, acho que isso todos nós reconhecemos. Agora, é verdade que ele vinha de muita utilização nas jornadas anteriores, e contrariamente ao Sar, que anteriormente não estava sequer no banco de suplentes, não era opção, e passou o Sar a ser opção agora, e nós esperamos, e eu tenho a certeza que em breve o Diogo Leite irá aparecer outra vez nas opções como se nada fosse perfeitamente recuperado da sua forma ou de um estado anímico menos positivo que possa estar a viver, que isso nós desconhecemos, que nós estamos dentro do grupo de trabalho. Telmo, não sei se tens alguma coisa a acrescentar a isto.
Se concordas com isso, Paulo Bizarro? Não vou acrescentar muito, sim, concordo na íntegra com o Paulo, é basicamente a ideia que eu tenho em todos os pormenores, ou seja, o Sérgio Conceição, sim, o passado já nos disse que não há verdadeiros castigos, há muitas vezes tomadas de posição para reforçar o grupo, esta pode ter sido um bocado mais ríspida e um bocado mais intensa, e se calhar eu até posso não concordar a 100% com a, digamos, com a intensidade da própria mensagem, porque obviamente se calhar ficou logo essa ideia na conferência de imprensa do Sérgio Conceição a seguir ao jogo que poderia estar a crucificar estes jogadores, mas para mim aquilo foi mais uma mensagem para dentro. Obviamente que depois, claro que tem que atacar, ou seja, tem que repercutir em alguém nas opções, mas é como o Paulo disse, isso é uma opção técnica. E já se viu que no passado não há jogadores crucificados. Não houve o Casillas, não houve o Marega quando andava a tentar sair do clube, não houve o Zé Luís ou o Tiquinho quando tiveram más abordagens depois de ser substituído nos jogos. Pronto, isto já houve várias incidências e nunca foi por aí. E neste caso também considero que não é isso. E sim, considero que é muito mais uma opção técnica e muito mais do que isso ser justo. Um treinador, acho que eu já disse isto aqui no passado, um treinador mais do que dar oportunidades ou meter jogadores de pressão da formação e porque os adeptos querem ver os jogadores da formação ou dar minutinhos ou menos minutinhos, eu cada vez mais, claro que antes pensava mais assim como os adeptos, mas cada vez mais eu penso do lado do rendimento. Se o jogador rende, joga, se não rende, não joga. E não interessa muito se é o Fábio Vieira ou se veio da formação ou se ainda há pouco tempo até eu próprio podia dizer que se calhar ia ser dos maiores talentos da formação, porque é verdade que eu já o disse, mas a verdade é que ele agora não está a render como tal. Então, por exemplo, o Sarra começou a jogar no Porto, depois nós acho que falámos aqui, não aqui, mas nos fóruns, que o Sarra teve algumas desconcentrações, que perdia um bocado a concentração, teve a derrota em Paços Ferreira, mais um outro jogo que parecia que metiam na profundidade e ganhavam a frente ao Sarra, e até criticámos um pouco uma outra exibição do Sarra. Tudo bem, ele saiu da equipa, não foi a opção, não jogou. Agora, precisávamos de um jogador para a defesa esquerda. O Zaido não estava muito bem fisicamente, não temos muitas mais opções. O Nanu também teve aquela infelicidade, ou seja, o Manafá não podia estar sempre constantemente a ser colocado do lado esquerdo. O Sérgio Conceição precisou de outra opção. Quem é que jogou? Jogou o Sarra. Que comportamento é que ele deu? Um bom comportamento. Não é a posição dele, obviamente não era muito, não dava muita profundidade, mas do ponto de vista defensivo e do ponto de vista do que se pedia ao jogador, ele cumpriu. Se ele cumpriu, o treinador não pode tirar da equipa. Se o Diogo Leite, como também já dissemos e bem, se teve um dia mais infeliz, agora vai ter que trabalhar, vai ter que esperar pela oportunidade e vai ter que render o próximo jogo. Fábio Vieira, igualmente, um jogador que pode até ter sido sacrificado pela abordagem tática que o Sérgio Conceição teve nesse jogo, para ele, para a posição dele, que eu também já disse que já não foi a melhor, e se calhar ele foi um bocado sacrificado por isso. Mas um jogador tem que estar, como o Sarre deu rendimento à defesa esquerda, o Fábio Vieira também tinha que dar rendimento numa posição mais defensiva do campo, mesmo se calhar não sendo o que mais espalhar as características dele. E ele também não deu. E depois nós dizíamos, podia ser um castigo, mas por exemplo, agora toda a gente está muito feliz e contente porque, e bem, e por mérito próprio, viu o Francisco Conceição a ser convocado e a estar no banco. Para o Francisco Conceição estar lá, alguém tem que sair. E são jogadores que até podiam jogar em posições idênticas, características diferentes, é certo, mas a jogar pela direita. Então, para o Francisco Conceição entrar, alguém tem que sair. Por exemplo, para acabar, ainda agora tivemos o Felipe Anderson. Também não é um jogador que ainda há pouco tempo estava proscrito, não rendia, não sei se treinava bem, se treinava mal. Quando jogava, não rendia, já estavam a falar que ia ser despachado à imprensa. O Sérgio Conceição sempre disse que não ia despachar os jogadores. O que é que ele fez? Mudou um pouco o comportamento, mudou a agressividade, mudou a intensidade. Ainda não é titular do Porto, mas pelo menos está nas opções. Tem tido mais oportunidades e tem tido mais oportunidades, não é? Desde Portanto, então. Exatamente. Portanto, isto é uma questão de rendimento, opções técnicas e os jogadores aproveitarem. Isto ser da formação não quer dizer nada. Como o Paulo disse, o João Mário também não teve uma prestação muito boa no jogo. E se perguntarem, então, mas porquê está lá o João Mário na convocatória? Porque o João Mário, bem ou mal, tem algumas situações um pouco positivas para ele nestas comparações na tomada de decisão, que é
é um jogador que faz 2 ou 3 posições, pode jogar a lateral direito numa emergência, pode jogar a extremo, pode jogar a segundo avançado se o Porto tiver em contra-ataque a explorar a profundidade. Portanto, acho que é por aí, senão o João Mário se calhar também não estava. É uma questão de opção técnica. E nós temos aí uma situação paradigmática para acabar com este assunto relativamente aos castigos ou os jogadores serem proscritos pelo Sérgio Conceição e que prova exatamente o contrário, que é o caso do Sérgio Oliveira. Nós não nos podemos esquecer que o Sérgio Oliveira aparece a titular na lesão do Danilo na primeira época do Sérgio Conceição. Na segunda época o rendimento não foi igual, houve ali algumas questões. O Sérgio Oliveira foi emprestado para a Grécia, fez o resto da época na Grécia, foi campeão, voltou em grande e tem sido aquilo que todos nós conhecemos neste momento no Futebol Clube Porto. Portanto, ninguém é descartável e, como diz o Telmo, tudo depende do rendimento. Desde que haja dentro do grupo justiça e que o grupo perceba que o treinador toma as decisões com justiça e com clareza, isso é meio caminho andado para a união de um grupo. Muito bem. Exato. Muito bem. Nós daqui a pouco eu tenho aqui mais uma questão para vos colocar e entretanto também deve sair aí a constituição da equipa do Futebol Clube do Porto, também vamos analisar. Antes disso eu estou a ver aqui alguns comentários de algumas pessoas que estão a tentar adivinhar o resultado correto do jogo do Futebol Clube do Porto. Tenho por exemplo aqui o Nelson Luz que diz 4-0 para o Porto, ele até acrescenta que são 2 golos de Taremi, um de Corona e um de Sérgio Oliveira. Tenho também aqui Tony Silva que diz 2-0 para o Porto. Depois também tenho aqui o Jorge Lima, que também diz 3-0 para o Porto. Portanto, podem colocar aqui os vossos comentários. E para aqueles que estão com o palpite certeiro, nós temos aqui agora uma parceria com o solverde.pt Apostas Desportivas. Podem-se registar e eu vou já explicar dentro de instantes como é que podem fazer, registar-se através da página Superportista e ter vantagens especiais. Eu vou explicar já de seguida, a seguir este vídeo. Há uma emoção que começa aqui e não para. Atravessa o país e passa para todos. Para os que se divertem aos pontos e os que jogam para ganhar. É para os que dão cartas, os que vibram a cada rodada e para os que fazem a festa. É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Agora o maior casino online do país tem apostas desportivas. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Muito bem, então para isso, para ter estas vantagens, basta ir ao solverde.pt e registarem-se através do site e depois têm aqui este código que é o código Portista, até um código bonito, é um nome bonito, Portista, e podem registar lá através, depois de colocarem lá os vossos contactos pessoais e depois do registro completo, colocar o código Portista e terão logo 5 euros em apostas grátis, apostas desportivas. Podem apostar inclusive no jogo do Futebol Clube do Porto, se bem que para o jogo de hoje já não vão a tempo porque têm que esperar 24 horas até estar ativo estes 5 euros e depois têm também 20 euros grátis imediatos no casino sem qualquer carregamento. Portanto são 25 euros e desde já até vos mostro aqui o site do solverde.pt, como estamos a ver, até estamos a ver aqui neste momento as odds para o jogo do Futebol Clube do Porto e o Marítimo, portanto neste caso uma vitória do Marítimo dá 12 euros em cada euro, portanto um empate 5,5 euros e a vitória do Futebol Clube do Porto 1,29 euro. Portanto, passem aqui no casino Solverde online e façam as vossas apostas se estão com essa convicção de que sabem o resultado, por exemplo, correto do jogo do Futebol Clube do Porto para hoje. Há uma emoção que começa aqui e não para. Atravessa o país e passa para todos. Para os que se divertem aos pontos e os que jogam para ganhar. É para os que dão cartas, os que vibram a cada rodada e para os que fazem a festa. É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Agora o maior casino online do país tem apostas desportivas. Solverde.pt. É muita emoção em jogo.
Muito bem, estamos de volta então aqui para continuarmos a análise do jogo. Telmo, retomo contigo uma vez mais para também fazer a questão aqui em relação ao Coronel, que está em risco de exclusão para o jogo Sporting. Achas que isso também poderá condicionar a exibição do jogador ou pensas que não? O Sérgio Conceição disse que iam jogar os melhores, independentemente de não ir olhar a isso. Portanto, presumo que o Corona vai estar no 11 que daqui a pouco vamos apresentar também aqui. Qual é a tua opinião sobre isso também? Sim, adiantar já agora, que eu já tive a oportunidade de ver agora mesmo, que o 11, e sim, o Corona está no 11. Eu vou colocar já aqui para as pessoas também verem. Pronto, na minha perspectiva, obviamente que é a melhor escolha. Um clube grande nunca pode estar a olhar para o jogo seguinte sem ter ganho o jogo anterior, e a melhor prova disso foi o empate com o Boa Vista, como é óbvio. Portanto, isso, na minha perspectiva, no momento em que o Porto está, nunca podia ser questão, e já o Sérgio Conceição também não é muito adepto desse tipo de abordagens de poupança de jogadores. Ainda por cima, pronto, sendo um jogador também extremo e com bastante experiência, também acredito que um jogador de top mundial e de elite tem que ter capacidade mais que suficiente para gerir isto, principalmente jogar numa posição mais ofensiva do campo, onde não está tanto exposto a essas situações. Portanto, acho que cabe ao jogador também ter capacidade para gerir isso. E ao treinador, durante o jogo, se houver essa possibilidade, de o retirar um pouco mais cedo. Em relação ao 11, não sei se vais... Podes dizer, eu vou, entretanto, vou colocar... Pronto. Estou aqui à procura, mas podes dizer qual é. Eu só vou dizer que confirma-se basicamente a previsão que eu tinha feito ainda há pouco. Portanto, é o 11 habitual do Porto, com o Otávio de fora e com o Luís Dias a jogar de início. Pronto, era também a previsão que eu tinha, porque tendo em conta o que foi o último jogo, a segunda parte com o Boa Vista, o que foi o último jogo com a Juventus, e as características do adversário que temos para hoje, que é muito débil na minha perspectiva a defender as costas dos seus laterais, acho que o Luís Dias pode fazer grandes estragos naquela defesa, e acho que o Porto vai entrar forte, como é previsível, e esperemos que consiga resolver o jogo o mais rapidamente possível. Paulo Bizarro, alguma coisa a acrescentar aqui a este 11, que é um 11, como dizia aqui o Telmo, já previsível? Sim, é o 11 previsível. Aqui a única dúvida realmente que haveria seria a inclusão do Luís Dias ou do Otávio. Eu só fico com uma dúvida, é se a não inclusão do Otávio é mesmo uma questão estratégica, como o Telmo sugere, ou se será uma questão física, porque o próprio Sérgio Conceição, na conferência de imprensa da antevisão da partida, referiu que o Otávio não estava e que andava a jogar sem estar nas melhores condições. E, aliás, viu-se no jogo com o Boa Vista que efetivamente não fez uma exibição ao seu nível e que quando saiu estava imediatamente a fazer gelo. Portanto, fico apenas com essa dúvida. Agora, é um 11 que nos dá perfeitas garantias para fazermos um grande jogo e encarar, como o Sérgio pediu e frisou bem, este jogo como se um jogo da Liga dos Campeões se tratasse, porque efetivamente é de extrema importância para nós. A questão do Corona, acho que não vale a pena pensar muito nisso. Nós percebemos como é que as coisas funcionam neste nosso campeonato e, portanto, se tiver pré-definido que o Corona vai ter que ver um amarelo, ele vai ver, mesmo que pois não faça... Era isso que eu ia perguntar. Para além do receio dos jogadores jogar condicionado por causa disso, existe também a questão das arbitragens. Acham que as arbitragens vão já começar hoje a influenciar esse jogo com o Sporting? Era isso que eu te ia precisamente perguntar, tu já estás a pegar um pouco aí nessa resposta. Nós temos visto as arbitragens estranhíssimas que nos têm aparecido nos nossos jogos. E, portanto, aquilo que eu penso, e acredito que o Sérgio Conceição esteja um bocado também imbuído desse espírito, não vale a pena pensar se a seguir vou poupar o Corona, se o jogo estiver a correr bem ou a correr mal.
Porque se estiver pré-definido que o Corona é para levar amarelo, ele vai ver amarelo, nem que seja por dizer palavras imperceptíveis, ou por fazer uma cara ameaçadora, ou seja, pelo que for. Portanto, eu não vou por aí. Agora, também é verdade, o Corona para nós é um jogador fundamental, mas não será por termos ou não termos o Corona que no jogo com o Sporting, que agora não é interessante ver, porque não é esse o nosso foco, mas que seja pela presença ou pela ausência do Corona que nós possamos ganhar ou não ganhar esse jogo. Portanto, acho que o Sérgio Conceição faz muito bem em manter o Corona na equipa e apostar naquele que na ótica dele, e acho que na ótica da maioria dos adeptos, é o 11 mais forte neste momento do Futebol Clube do Porto, com a tal questão que eu já mencionei há pouco do Otávio ou do Luís Dias. E que me fica a dúvida se é uma questão da opção tática ou se é uma limitação física do Otávio que tem sido evidente. Uhum. Para terminar aqui a nossa antevisão, eu pedíamos só, agora rapidamente aqui neste dia de jogo, neste pré-match, que olhássemos apenas também para o que se jogou do campeonato até agora, e esta situação, já falámos aqui muitas vezes da situação do Futebol Clube do Porto e da distância, mas olhando de uma forma geral, o que é que vos surpreende mais, pela positiva ou pela negativa aqui neste campeonato? Temos o Benfica que está muito longe de arrasar, como dizia o seu treinador. Não sei se vocês têm alguma opinião, fazer aqui um ponto de situação do campeonato, como está, qual é a situação neste momento. Não sei se tem aqui alguma equipa que queiram mostrar, dizer, elogiar, por exemplo. Telmo, não sei se tens alguma coisa a dizer. Sim, posso fazer um enquadramento breve. Pronto, a nível de revelações desta época, tenho 2 ou 3. Uma é claro, por demais evidente, Paços Ferreira, na minha opinião, é a grande revelação da época, e na minha opinião, neste momento, se eu olhar só para a qualidade do jogo, não estou a dizer a equipa nos seus 4 momentos, mas se eu olhar só para a qualidade do jogo, acredito que é a equipa do campeonato que tem mais qualidade de jogo no momento ou seja, no seu tempo útil de um jogo de futebol, a equipa consegue apresentar mais qualidade de jogo. Pois há outras vertentes, há a parte defensiva, há a parte da organização, da estrutura, tudo mais, mas no momento de qualidade do jogo ofensivo, eu acredito que é a melhor equipa, e neste caso é a revelação. Está em 5º lugar, está a 1 ponto do 4º lugar, e portanto o Pepa está a fazer um trabalho fantástico, e é uma equipa que está a fazer um grande campeonato. Depois, também como positivo, o Moreirense também acho que está a fazer uma época muito interessante, ainda por cima desde que mudou o treinador. Já não estava a fazer uma má época, na verdade não percebi muito bem porque é que mudaram o treinador, mas mesmo com esta mudança de treinador, mantiveram um percurso interessante e estão a fazer uma época bastante interessante. Estão no 7º lugar, uma equipa sólida, uma equipa consistente, defende bem essencialmente. Portanto, o Moreirense também, na minha opinião, está a ser uma revelação. Depois, se calhar a mais evidente quando se olha para a classificação e tudo o que era o contexto inicial do campeonato, que agora se calhar ninguém se lembra muito, mas na minha perspectiva o Sporting é uma grande revelação. Claro, está em primeiro, com 11 pontos, neste momento que tem um jogo a mais, com 11 pontos de avanço do Braga e 13 sobre o Porto, que espero que seja já encurtado para 10 hoje. Mas sejamos sinceros, e eu também me incluo nesse rol, eu nem sequer colocava o Sporting como candidato ao título no início do campeonato, por todas as contingências que o clube estava associado e a equipa, e portanto o Sporting está a fazer um campeonato fantástico, e é se calhar a revelação maior da época. Como equipes que não estão a ter o melhor momento, ou não estão a ter uma época reveladora com o que seriam os objetivos, temos que colocar, obviamente, como grande exceção, se calhar o Benfica, porque pela história, pela dimensão, pelo investimento, se bem que eu já não colocava o Benfica como um candidato, digamos, não digo que tinha possibilidades, mas um candidato com maiores possibilidades do que os outros, ou mesmo com as mesmas possibilidades que o Porto. Eu já não colocava isso no início da época, isso era a minha perspectiva pessoal, que já não era o favorito, o Benfica, nem estava
e obviamente que o meu favorito era o Porto, e o Benfica para mim nem sequer estava a par do Porto nos favoritos de conquistar o campeonato. Portanto, mas está a fazer um campeonato ainda bastante abaixo do que, um pouco abaixo do que eu esperava. Já não esperava um grande campeonato, mas obviamente que isto, quarto lugar, 15 pontos do primeiro classificado, isto são números negativos históricos de toda a história do Benfica, mesmo da que eu não presenciei, devem estar idênticos aos piores registros da história, portanto é um registro muito negativo. Outras duas equipas que eu quero mencionar como três equipas, podemos dizer, como estando a ser um pouco desilusão da época, para o que eu pensava, para o que foi a composição dos seus plantéis e também para o que foi o campeonato da época passada, é claramente o Rio Ave, mas mais concretamente o Famalicão e o Boa Vista, por fatores diferenciados. O Rio Ave e o Famalicão, porque na minha perspectiva foram, da mesma forma que eu digo que o Paços de Ferreira se calhar a equipa consegue apresentar maior qualidade de jogo no seu momento ofensivo desta liga, a par do Sporting em algumas circunstâncias, mas eu gosto mais do Paços de Ferreira. Na minha perspectiva, na liga passada, o Famalicão e o Rio Ave foram as duas equipas que tiveram uma ideia mais atrativa do jogo, mais solidificada ao longo de todas as jornadas, que mantiveram essa qualidade mais sólida. Obviamente que houve outras equipas também com boa qualidade. O Porto teve momentos de grande expressão de qualidade do jogo durante a época, mas não teve sempre. E estas duas equipas, o Rio Ave e o Famalicão, para mim tiveram uma qualidade de jogo superlativa, e este ano estão a ser desilusões. E depois o Boa Vista, pela história que tem, pelos treinadores que também já teve esta época, pelo plantel que conseguiu construir, pelos nomes que tem, obviamente que é uma desilusão estar onde está. Penso que agora dará um passo em frente, depois do empate com o Porto, e ter ganho o último jogo dará um passo em frente na sua recuperação, e poderá sair da situação complicada onde está, porque ver o Boa Vista nos lugares de descida é uma situação que não estamos habituados a ver. Uhum. Para terminar, passo aqui a palavra ao Paulo Bizarro. Não sei se queres acrescentar aqui mais alguma coisa, Paulo, ainda hoje. Sim, posso acrescentar. O Telmo fez uma análise e um apanhado que eu considero correto de todas as equipas e do campeonato que temos. Eu gostaria, para finalizar, de fazer o mesmo, mas focando-me um bocadinho e apenas no Futebol Clube do Porto. Uhum. E o que nós podemos ver do Futebol Clube do Porto desta época é que efetivamente tivemos dois percalços que ninguém estava à espera, que foi a derrota em casa com o Marítimo na primeira volta e a derrota em Paços de Ferreira, onde efetivamente não temos nada a dizer. Foram duas derrotas, 6 pontos que nós perdemos e que não há nada a dizer. Mas contrariamente a isso, já nesta segunda volta, e quando nós dizíamos que iríamos entrar numa fase, e como é sempre, em todos os anos, uma fase decisiva da época, que é o virar da volta do campeonato, aquilo que eu concluo é que, efetivamente, o Futebol Clube do Porto, nas últimas 5 jornadas, teve 4 empates e apenas uma vitória. E esses 4 empates, eu já não posso afirmar o mesmo que afirmei relativamente ao que aconteceu na primeira volta com o Paços de Ferreira e com o Marítimo. Temos que dizer que são 4 empates que, em condições normais, todos eles poderiam e deveriam ter valido os 3 pontos ao Futebol Clube do Porto. Estou-me a referir ao jogo em Braga, que todos sabemos como foi, ao jogo no Dragão com o Benfica, ao jogo do Jamor com o Belenenses e ao último jogo com o Boa Vista. Se fizermos as contas, estamos a falar de 8 pontos, ou seja, nós ganhando hoje poderíamos estar a 2 pontos do Sporting e a recebê-los para a semana, podendo passar para a liderança. E aí este sistema que eu tenho vindo sempre a alertar e que todos temos que estar atentos, logicamente que depois me vêm dizer que o Porto jogou mal, com o Boa Vista, a primeira parte deu de avanço, é verdade, mas a pergunta que eu faço é, mas porque se joga mal, pode-se retirar a verdade do jogo? Exato. Não. Uma coisa não invalida a outra. E, portanto, neste momento estamos a 13, quando, nas minhas contas, e já não falando nos jogos do Sporting, poderíamos estar a 5 neste momento e podendo ficar a 2.
O Sporting, logicamente, está a surpreender. É verdade que tem uma equipa bem organizada e bem estruturada, mas está a beneficiar também de tudo isto para cavar este fosso, que neste momento é de 13 pontos em relação ao Futebol Clube do Porto, que é verdadeiramente impensável para qualquer adepto de futebol estar a assistir a isto quando começou a época. Portanto, estão a beneficiar disso, estão a beneficiar, no fundo, de terem sido afastados das competições europeias e terem sido afastados da Taça de Portugal. Porque não nos podemos esquecer que o Sporting, se não tem sido afastado na Madeira com o nosso adversário da Taça de Portugal, neste momento andava embrulhado numa eliminatória com o Benfica e que causaria outro tipo de desgaste. Era o mais provável de acontecer. E nós andamos embrulhados nessa mesma competição com o Braga, que é das equipas que melhor futebol praticam, acho que também é unânime, este ano no nosso campeonato. E, portanto, isto deixa moça, nós queremos estar lá, mas efetivamente poderíamos estar de uma forma diferente se as coisas fossem diferentes. E para finalizar, aquilo que eu desejo, é que é aquilo que eu tenho sempre desejado, é que hoje deixem o jogo correr normalmente e não haja interferências, quer do árbitro, quer do VAR. É tudo que nós precisamos. Porque se ganharmos, ganhamos. Se não ganharmos, estamos aqui a assumir que não ganhamos e não ganhamos bem, como eu comecei esta intervenção quando falei do jogo do Marítimo da primeira volta de jogo de Paços de Ferreira. Mas, por amor de Deus, deixem o jogo seguir o seu desenrolar normal. É tudo que se pede para o resto do campeonato. Muito bem. Paulo Bizarro e Telmo Lopes. Posso Força, só Telmo. 30 segundos só dizer uma coisa? Sim. Só para complementar tudo o que o Paulo disse, que, obviamente, que é rápido, que eu estou obviamente totalmente de acordo. Só deixar aqui uma referência, obviamente que podem dizer que é suspeita, podem dizer que é fácil dizer isto quando o Porto ganhou um jogo bastante importante para a Liga dos Campeões e a primeira vez na história é esse mesmo clube, mas para toda a gente que, ainda por cima, pronto, para mim que sou futebol, mas para toda a gente que fala de arbitragem ou que muitas vezes comenta a arbitragem, ou para os árbitros, a maior aula que se podia dar a nível do que se quer para o futebol e quem gosta de futebol era o jogo do Porto com a Juventus, porque eu nem conhecia muito bem aquele árbitro, sabia que já era credenciado, mas não é daqueles nomes que fica logo no ouvido, por isso não era dos que eu associei logo quem era o árbitro à cara quando viu a nomeação do jogo. E para mim, enquanto só espectador do jogo, sem olhar para a parte portista, foi um regalo ver como é que aquele árbitro conduziu o jogo, como é que conseguiu controlar o jogo da melhor forma, em que nunca foi criticado por ninguém. O jogo deve ter tido um tempo útil de jogo altíssimo. Obviamente, depois houveram só aqueles ligeiros comentários no fim do jogo, aquela ligeira abordagem no fim do jogo de poderem dizer ir ali ao VAR, ver a situação da queda do Ronaldo, que toda a gente também percebeu que foi um contramovimento e que foi ele que provocou a queda. Portanto, deixar essa referência. Um árbitro que teve uma atuação excelente. E foi muito expressivo durante o jogo, foi muito expressivo e percebia-se perfeitamente sempre aquilo que ele transmitia, não era? Era claro na sim, forma como transmitia. Expressivo, pedagógico, controlou sempre os jogadores e, para além disso, para além de ter uma nota, acredito que altíssima, na avaliação que vai ter do observador da UEFA, para o espectador por si só que quer ver jogo, quer ver um jogo fluido, é uma aula de como conduzir um jogo, conforme foi este jogo de quarta-feira. Muito bem. Telmo e Paulo Bizarro, obrigado uma vez mais por estarem aqui no dia de jogo, pré-match aqui da página Super Portista. Nós marcamos encontro para sábado para o jogo com o Sporting. E aqueles que nos seguem, relembrar que aqui na nossa página vamos ter sempre conteúdos novos todas as semanas. Podem seguir-nos através do YouTube, do Facebook e da Twitter também. Nós estamos nessas plataformas e para a semana vamos ter aqui uma novidade, uma estreia aqui, mais um conteúdo aqui na nossa página Super Portista. Vamos ter aqui connosco o podcast A Culpa é do Cavani, que a partir de agora, as primeiras segundas-feiras do mês, a partir das 21 horas, vão estar em live stream aqui na página Super Portista, também eles com o seu habitual podcast, mas desta vez live, em que qualquer das pessoas que estejam a seguir essa emissão podem também comentar e entrar na conversa desses três já ilustres comentadores
do Futebol Clube do Porto. Portanto, podem também seguir a página Superportista para seguirem também o podcast da Culpa é do Cavani, aqui no Facebook, no YouTube e na Twitter, e podem também hoje, mesmo aqui, ouvir o relato de Luís Mesquita e David Guimarães através da voz da Rádio Portuense, tudo para seguir aqui na página Superportista. O pré-match, dia de jogo, volta então no sábado, connosco uma vez mais vai estar Telmo Lopes, Nuno Neto e Paulo Bizarro, para então olharmos para esse jogo com o Sporting. Por hoje é tudo, despeço-me ainda aqui com uma vez mais uma palavra de força para Alfredo Quintana, ele que hoje sofreu uma paragem cardiorrespiratória, portanto aqui a nossa força, e despeço-me então até para a semana. O portista vive, subsiste, é eterno. O portista sente, sofre, luta. O portista quer, pede e exige. O portista junta, acumula e ganha. Numa simbiose perfeita com a personalidade de cada um, o portista é educado, aprende, é formado e torna-se melhor. Como pessoa, como homem e como mulher. Se és um superportista, junta-te a nós. Superportista, dragão indomável. Visita-nos em superportista.pt e superportista.com.